Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha por esse canal de evangelização diaconal. Sou o diácono Weiner, da Arquidiocese de São Paulo, região episcopal Belém. Vamos então ao evangelho desse segundo domingo da quaresma, que será Lucas capítulo 9, do 28 ao 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando esses homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, esse segundo domingo da quaresma que estamos já vivenciando, esse tempo de preparação, de conversão, de penitência, mas também de expectativa, uma boa expectativa para sempre celebrarmos muito firmemente a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos o episódio nesse momento, aqui, esta realidade da transfiguração. Neste domingo, então, estamos todos nós, eu e vocês, no alto desta montanha da transfiguração. Essa visão da transfigurada que o Senhor tem e que os discípulos contemplam, mostra seu rosto que mudou de aparência e também a sua roupa que ficou muito branca e brilhante. É, na verdade, sempre uma demonstração da glória da ressurreição de nosso Senhor, Nós podemos ver que o evangelista hoje, ele, em primeiro lugar, ele foca o rosto brilhante de Jesus. O próprio Jesus já tinha dito: eu sou a luz do mundo e quem me segue não anda nas trevas. A transfiguração mostra também ali Pedro, Tiago e João, que são dados como os colunas, da nossa igreja. A partir de Pedro, Tiago, bispo de Jerusalém, João, discípulo amado. Estão possivelmente numa situação de subida de montanha, como acabamos de escutar, no final do dia, estavam cansados talvez de alguma situação que já tenham vivido durante o dia todo, e nós percebemos que diante da transfiguração eles estão dormindo, caem no sono, estavam com muito sono, como diz o Evangelho, e adormeceram. De repente aparecem Moisés e Elias. Moisés, que representa a lei, a lei de Deus. A lei foi entregue a Moisés, que ali falou da lei para o povo, entregou-a para o povo. Nós conhecemos esta situação no Antigo Testamento. A lei de Deus para o seu povo, por intermédio de Moisés. Elias é o profeta da purificação, que após a batalha, ali os falsos profetas acabam morrendo, porque era necessário que o povo não se contaminasse com falsos deuses. Então Elias aparece aí depois da vitória e manda matar os profetas, que nós conhecemos também essa parte da história no Antigo Testamento. Moisés e Elias, a lei e os profetas. A lei
se cumpre absolutamente naquele que é o Filho de Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo. E nós vivemos para cumprir a lei. Mas a plenitude da lei é o próprio Filho, né? Que nós temos essa ciência na nossa caminhada como cristãos, né? A lei se cumpriu em Jesus Cristo. E todos os profetas, e também Elias, que hoje representa todos os profetas, lembra fortemente que todos os profetas apontaram para o Messias, e o Messias é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender que Jesus é o ressuscitado, né? Não ainda nesse momento, mas já neste tempo nós entendemos que a sua ressurreição, também o seu corpo é um corpo totalmente glorioso, né? E é este corpo da qual ele também assumiu as nossas dores, um corpo sem pecado, um corpo ressuscitado, também demandará, com a sua ressurreição, uma nova fase, né, do próprio Cristo, da qual nós vemos ele agora como ressuscitado. Ainda não nesse momento da transfiguração, justamente Moisés e Elias estão dizendo que Jesus deve passar por todos os acontecimentos e estão falando o que ele vai passar para ali entregar a sua vida em favor de todos nós. E que de fato aconteceu a cruz, mas muito mais que a cruz, a ressurreição. Hoje nós estamos, como igreja também, nessa figura dos nossos queridos apóstolos, né? Estão dormindo. Já não é mais um tempo de estar dormindo quando o Senhor está presente, está ao nosso lado, ainda mais uma manifestação com Moisés e Elias, né? Muitas vezes isso representa que possamos estar em estado de sono no caminhar da nossa fé, nas liturgias, naquilo que Deus nos oferece. Mas ao mesmo tempo é hora de despertar, né? Mas despertar com fé e consciência, como uma das leituras diz também, que Abraão teve fé, né, em Deus. O apóstolo Paulo hoje também, a sua fé e convida a ser imitador de Cristo, né? Ele imitarmos ele seguindo a Cristo, não o próprio São Paulo, mas ele da maneira como ele assumiu Jesus Cristo após a sua conversão, a sua mudança total de vida, né? Então, é hora de despertar, né? Porque Cristo é nossa luz e nos chama ali do nosso sono, muitas vezes um sono de morte espiritual, né? E nos chamará também do sono da morte para ressuscitarmos com Ele e sermos testemunhas, né? Temos aqui essa passagem logo no final da transfiguração que diz que os discípulos não falaram nada, ficaram calados naqueles dias. Pois bem, nós hoje, nesses dias, devemos anunciar a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado e sermos, de fato, essas testemunhas, todas elas, em todos os momentos que as pessoas necessitarem para o anúncio de Jesus Cristo e a sua vitória sobre a morte. Então, meu irmão, minha irmã, que nos deixemos converter, nos deixemos transfigurar pelo Senhor, pela sua luz, pela sua força, que quer fazer de cada um de nós testemunhas da sua glória, para um dia também nós testemunharmos a glória que Ele vai nos conceder na vida eterna. Não a glória pessoal, mas na glória dele também seremos glorificados pelo Senhor. Que a nossa vida, então, seja uma vida eficaz, de fé, de luz, que tem como resultado final sermos pessoas batizados e batizados, transfigurados a todo momento, sem sono, mas sempre aptos, acordados para o anúncio da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Cristo ressuscitou e nós podemos viver, né, eternamente graças a Ele. Vamos então todos juntos nesse segundo domingo da Quaresma entender, né, o que significa todos esses sinais, né, que a lei foi cumprida em Cristo e que todos os profetas que falaram do Messias falaram de Cristo. E o Cristo assumiu tudo isso, entregando a sua vida por nós, né, por mim e por você, na cruz. E mais ainda, ressuscitou por todos nós.
Que possamos então viver como transfigurados, sempre na nossa vida e anunciadores deste reino, né? E lembrar, a aliança definitiva já está feita, é o próprio Cristo, né? A aliança que Abraão fez era uma aliança pessoal, Deus e ele, né? Mas a aliança que Cristo nos ofereceu é a nova e eterna aliança. No seu corpo e no seu sangue somos todos transfigurados dia a dia rumo à glória celeste. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.